Bom dia para todos vocês. Passando aqui para deixar uma mensagem para a sua vida. Hoje nós vamos falar de um Deus de aliança e nós vamos estar lendo Marcos capítulo 14, versículo 23 e 24, onde diz assim: a seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Aleluia! Louvado seja o Senhor pelo seu tão grande amor, pela sua infinita graça sobre nós. Deus é um Deus de alianças e a gente vê tanto amor de Deus, porque desde a criação Deus tem feito alianças com o homem. Ele fez aliança no Éden, com Adão e Eva. Ele fez aliança com Noé, Abraão, com Moisés, dando as leis para todos nós. Fez com o povo de Israel, fez com Davi. E a última aliança é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que veio para fechar. É uma aliança que não vai se desfazer. E todo aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, tem esse Deus com ele, tem essa aliança com ele. Então nós precisamos nos aliançar mais com o Senhor Jesus. Nós precisamos amar mais ele em espírito e em verdade. A palavra de Deus fala: amarás a Deus de todo o seu coração. Então, gente, amar a Deus de todo o nosso coração, valorizar o seu sacrifício na cruz. Ele morreu para me salvar, ele morreu para te salvar. Esta aliança, ela jamais será desfeita e nós precisamos valorizar ela, né? Então a gente vê que Deus é um Deus de amor, ele não desiste de nós, ele jamais vai desistir dos seus, né? E nós precisamos amá-lo, ter mais compromisso com ele. Deus tem promessas para se realizar nas nossas vidas, mas nós precisamos estar alinhadas com a vontade e o propósito dele. E a gente vê no livro de Gênesis 32, nós vamos ler o 22 e até o 30, conta a história de Jacó. E nós vamos falar sobre esse Jacó, né? Então nós vamos ler Gênesis 32, do 22 ao 30, onde conta aqui a luta de Deus com Jacó. Então fala assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 12 filhos e transpôs-o no vale de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, tocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoar. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tomou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então, gente, a gente vê aqui que Deus, ele fez uma aliança lá atrás com Abraão. E
Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac. E a palavra de Deus conta que Jacó, ele já nasceu querendo levar vantagem. Ele já nasceu puxando o calcanhar do seu irmão porque ele queria ser o primeiro. Jacó, ele era manipulador, ele era enganador e ele queria as coisas na marra. Você conhece pessoas assim? Que para ter as coisas, puxa um saco de patrão, puxa saco de líder, puxa saco de pastor, porque elas querem as coisas na marra. E Jacó era assim, ele queria de todo jeito a bênção do Senhor. Gente, mas não é assim que nós vamos conseguir nada. Nós temos que andar corretamente, de acordo com o que Deus quer de cada um de nós. E a bênção irá chegar sobre nós, porque a bênção chega para os obedientes, para aqueles que obedecem ao Senhor, não é na marra. E Jacó, ele mentiu para o seu pai, se fazendo de Esaú, para ganhar a bênção da primogenitura, e ele foi o enganador. E quando o seu irmão Esaú ficou sabendo de tudo isso, ele quis matá-lo. Por quê? Porque ele enganou o seu pai, porque ele enganou ele. Mas Esaú também não valorizava as coisas espirituais. Esaú já tinha vendido o seu direito de primogenitura para Jacó. E depois ele ficou nervoso, mas ele não valorizava. Para que ele queria? Então nós precisamos valorizar as coisas espirituais. E Jacó, gente, ele arrumou muito problema, ele arrumou muita confusão. E isso é coisa do homem. Trazendo isso para as nossas vidas, quantas vezes nós arrumamos problemas, nós arrumamos tantas coisas que não era para arrumar. E nós causamos inimizades, tantas coisas. E depois nós temos que fugir do problema. E assim aconteceu com Jacó. E assim acontece com o homem. Então, nós precisamos entender algo. Nós não podemos querer as coisas na marra, do nosso jeito. É do jeito do Senhor. Jacó, ele foi enganador. E lá, para onde ele fugiu, na casa de Labão, ele foi enganado. Ele teve que trabalhar 14 anos para ter a mulher que ele amava. Ele foi enganado 7 anos porque o seu primo Labão deu Lia para casar com ele, não Rebeca. E ali ele foi sendo enganado do jeitinho que ele enganou. Então, gente, na nossa vida é a mesma coisa. O que se planta, se colhe. Então nós temos que andar corretamente, de acordo com a vontade do Senhor. Nós não podemos ser pessoas manipuladoras, enganosas, pessoas não confiáveis. Nós temos que ser pessoas retas, corretas, que buscam a Deus e procuram obedecer a Deus. E a bênção virá decorrente da nossa obediência. Não é da força do nosso braço, não é da nossa manipulação, não é do meu jeitinho, eu vou fazer isso, eu vou manchar aquela pessoa, eu vou derrubar ela para mim ficar no lugar dela. Não é assim. Assim você está sendo servos de Satanás e nós temos que ser servos do Senhor, né? E Jacó, gente, ele já tinha graça de Deus, porque apesar dele ser um manipulador, apesar dele ser um enganador, a graça de Deus estava sobre ele, porque havia uma aliança com seu avô Abraão, e ali Deus iria usar a vida de Jacó, né? E o que acontece? E Jacó foi sendo abençoado por Deus. Aonde Jacó colocava a mão, ali era abençoado. E eu fiquei imaginando, nós estamos chegando aí no final do ano. Final do ano está chegando, Natal está chegando. E o que é o Natal? É o nascimento do Senhor Jesus. Aquele que veio para nos salvar, nos perdoar, nos livrar de toda a culpa. O maior amor do mundo sendo expresso na terra.
a vinda do Senhor Jesus. E Jesus veio para quê? Para nos perdoar. O que é o Natal? É reconciliação, é perdão, é graça, é misericórdia. Então nós precisamos dar a nossa graça para as pessoas, levar o nosso perdão. Quantas vezes a ceia do Senhor nós chamamos os amigos mais próximos, aquele familiar mais amado, mais querido, e fazemos ali uma ceia. Não que está errado, mas o verdadeiro Natal é o amor, é o perdão. E o amor você dá é para aquele que te ofendeu, é para aquele que te magoou. Então Natal é hora da gente ligar para aquela pessoa, né? Falar, olha, vem aqui em casa, vamos comer aqui uma comida. E reconciliar com aquela pessoa. E quantas vezes nós não só ofendemos, mas somos ofendidos, né? A gente fica muito se vitimizando, mas ninguém é perfeito. Às vezes nós acusamos alguém de alguma coisa, mas nós vivemos magoando as pessoas, jogando pedra, atirando pedras. A palavra de Deus fala que não há um justo sequer que faça o bem e nunca peque. E Deus, gente, por Ele saber disso, Ele derrama graça sobre nós. E essa graça nos capacita a perdoar. Então nós temos que chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu preciso da sua graça para perdoar aquele irmão, para liberar a minha vida e a vida dele. Jacó, antes de consertar com seu irmão, ele foi se consertar com Deus. Então Natal é um tempo de reconciliação, reconciliação com o nosso Deus. Chegar diante dele, se limpar, rasgar as nossas vestes, lutar com Deus e falar, me dá a minha bênção, me perdoa, me ajuda a vencer esta situação. E Deus irá nos ajudar. Ele é Pai, Ele é amor, mas precisa de ter uma atitude nossa, uma atitude de falar, eu vou viver esse Natal com o meu coração limpo. Eu não quero que ninguém tenha raiva de mim, eu não quero que ninguém tenha ressentimentos. E se alguma pessoa eu magoei, eu vou ali restituir ela com o meu amor. Este é o verdadeiro Natal. Natal é perdão, é amor, é graça, é misericórdia. Natal é isto. E nós precisamos entender isso. Eu não vou ler, mas o Salmo 18 é um salmo que Davi escreve na sua velhice. E esse salmo, ele é tão lindo, porque Davi expressa o seu amor por Deus. No versículo 1 ele fala assim, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem eu confio. O Senhor é o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Gente, Davi fazia tudo o que era certo. Ele louvava a Deus, ele amava a Deus. Ele estava no campo cuidando das ovelhas. Ele estava ali buscando a Deus, louvando a Deus e engrandecendo o Deus da vida dele. E é assim que nós devemos ser, colocar a nossa vida em dia, limpar a nossa vida, renovar a nossa aliança com o Senhor, mas com o coração limpo, com a vida limpa e prosseguir a nossa vida. Assim como Jacó se limpou e prosseguiu, nós precisamos diariamente limpar a nossa vida diante de Deus e depois ir nas pessoas que nós ofendemos, que nós magoamos e limparmos a nossa vida, para a gente não ficar tropeçando, para as coisas não demorar a acontecer na nossa vida. Então, Davi era esse homem que louvava, engrandecia o Deus da vida dele, e ele foi honrado por Deus. Ele foi um rei que Deus se aliançou com ele e com a sua descendência, porque depois a nova aliança veio Jesus, da descendência de Davi. Sabe por quê? Porque Davi honrava a Deus com a sua vida. Davi não tinha
medo, ele sabia quem estava com ele. E o verdadeiro cristão, aquele que ama a Deus, que busca Deus, que leva Deus a sério, tem que saber quem está com ele. Nós não precisamos ter medo de nada. Davi não tinha medo de nada porque ele confiava em Deus. Então, gente, confie em Deus a sua vida. Louve esse Deus, engrandeça esse Deus. Acorde louvando a Deus e durma louvando e engrandecendo esse Deus, mas com o seu coração limpo, com a sua vida limpa, né? Então nós precisamos entender tudo isso. Davi, ele era um homem também, gente, que ele reconhecia os seus erros. Nós vivemos em uma geração que as pessoas apontam o erro do outro, mas não reconhecem os seus próprios erros. Então, se tem algo que nós precisamos, é reconhecer os nossos erros e nos alinharmos com a vontade e com o propósito do Senhor. Davi não era perfeito, assim como Jacó não era perfeito, mas ele se achegava diante de Deus com o coração arrependido e alinhava a sua vida com o Senhor. Ah, gente, se alinhe em sua vida com o Senhor, busque esse Deus tão glorioso e tão maravilhoso. Ele quer te ajudar, ele quer te ajudar nas suas fraquezas, nas suas deficiências, mas nós precisamos reconhecer que nós somos pobres, miseráveis e pecadores e carecemos desse Deus tão glorioso que tem tanto amor, tanta graça para conosco. Ele quer que nós firmemos essa aliança com Ele, né? E ontem de manhã eu estava orando e veio uma presença tão gloriosa do nosso Deus. E Deus trazia ao meu coração: você esse ano, você andou sobre as águas. E eu agradei de você, aleluia! Se você quer que Deus agrade de você, comece a viver por fé, andando sobre as águas. Ventos, tempestades vão vir para todos, mas nós precisamos andar sobre as águas. Vamos ler aqui um trechinho de tudo isso, né? Em Marcos 14, vamos ler do 22, do 25 até o 33, conta essa história tão maravilhosa que não tem como a gente não ler ela. Diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, eu sou, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és tu, Filho de Deus. Aleluia! Então, nós vencemos 2023, nós estamos terminando ele com muita fé, andando sobre as águas, andando sobre os nossos problemas. Jesus estava indo sobre a tempestade. Sabe essa tempestade aí que você está vivendo? Jesus está sobre ela. E se você tiver a fé nele, se você olhar para ele, se você se consertar com ele diariamente, se você se renovar com ele, a nova aliança com ele, em amor, em graça, em misericórdia, nós precisamos renovar a nossa aliança diariamente com Deus. E essa graça e essa misericórdia tão maravilhosa
maravilhosa do Senhor vai nos trazer o que nós precisamos, né? Novamente o perdão, novamente a graça, novamente a misericórdia. Então, gente, quando nós temos esse Deus e andamos com Ele em aliança, em amor, em compromisso, nós vamos andar sobre as águas. Mas para andar sobre as águas, nós precisamos ter o coração limpo, a nossa vida limpa. Nós não podemos ter pendência na nossa vida, nós não podemos ter mágoa, nós não podemos ter ressentimentos. E se nós ofendemos alguém, nós temos que ir lá, nós temos que consertar. Natal é isso, é perdão, é conserto, é reconciliação. Ah, gente, que coisa mais linda é viver com Jesus. Viver com Jesus é estar sendo limpos diariamente, é andar com Ele. O vento está furioso, o mar está bravio, é muitos problemas, é muitas adversidades, mas você está vendo o sobrenatural acontecendo na sua vida. Você está andando sobre o seu problema, você está dominando o seu problema, e nós vamos dominar o nosso problema quando a nossa fé for verdadeira. E Jesus, gente, Ele nos diz hoje, ventos contrários é inevitáveis na nossa vida. Tempestades é inevitável na nossa vida. Nós estamos entrando em 2024. 2024 eu acredito que vai ser um ano desafiador. E como que nós vamos vencer 2024? Tendo mais fé naquele que está sobre as tempestades, sobre os problemas, sobre a sua saúde, sobre as adversidades da sua vida, sobre a sua família. Jesus está sobre tudo isso, e Ele te fala hoje: anda comigo, olha para mim, não tenha medo. O verdadeiro cristão, ele não tem medo de nada, porque ele sabe quem está com ele. Davi, ele não temia nada, ele enfrentou gigante, ele enfrentou urso, ele enfrentou leão, porque ele sabia quem estava com ele. Davi era íntimo do Senhor, Davi não tinha raiva de ninguém, Davi não tinha ódio. Ele pôde matar Saul, mas ele falou: eu não faço isso, isso aí é com o meu Deus, Ele criou e é Ele, né, que vai fazer todas as coisas. Então Davi não era vingativo, Davi era limpo de coração. E Davi venceu todas as tempestades que chegou até ele. Você quer vencer nesse ano 2024? Se alinhe com o Senhor, e a bênção do Senhor vai te acompanhar. As tempestades, os problemas, as adversidades dessa vida não vai poder com você, porque você tem a fé verdadeira e você anda com o Senhor. Você olha para Ele e Ele te faz um vencedor. Jesus quer te fazer um vencedor. Jesus quer que você olhe para Ele, não para o vento, não para as adversidades, e ande sobre as águas. 2023, a gente andou sobre as águas. E eu fiquei imaginando como que eu andei sobre as águas. Eu não tinha noção quanto eu andei por fé nesse ano, mas eu venci, porque aquele que está comigo está sobre as tempestades da minha vida. E quem tem a fé nele, as tempestades, você irá pisar nela, você vai andar sobre ela. Gente, quão maravilhoso é ter fé nesse Deus, é andar com Ele em aliança, é se limpando diariamente com Ele, é consertando a nossa vida. Conserta ali, conserta aqui, limpa o seu coração, se achegue diante de Deus diariamente e coloque a sua vida em dia, renove a sua aliança com Ele, e Ele renovará a dele com cada um de nós, e nós veremos o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida. Amém? Então, Natal está aí, é tempo de perdão, de reconciliação. Não se esqueça disso. Deus abençoe o dia de cada um de vocês.